da nossa conversinha sobre diferentes temas. E o tema hoje é um tema não mais, não menos importante, mas talvez um tema que nesse momento que a gente está passando seja sempre bom falar a respeito, ouvir a respeito, compartilhar a respeito, né? Então, vamos lá. Posso pedir para você levantar essa luz? Ela está muito na minha frente. Então, falar sobre resiliência, né? Eu entender o que é resiliência é levantar. Primeiro a gente tem que entender para que a gente tem que ter resiliência. Resiliência é uma ferramenta extremamente importante para que nós possamos superar dificuldades e, mais do que isso, desenvolver a sabedoria e sair da dificuldade positivamente transformada. Há um tempo atrás, eu fiz uma conversa aqui com vocês sobre transformar dificuldades em grandes oportunidades de desenvolvimento humano. Humano em todas as dimensões do ser humano. E eu mencionei na época que, às vezes, só o fato de nós, neurolinguisticamente, mudarmos a palavra, em vez de falar dificuldades, usar a palavra desafio. Desafio é algo que se apresenta para nós e nós vamos superá-lo, fazendo uso da nossa inteligência, da nossa cognição, da nossa expertise, enfim, da nossa história de vida, muitas vezes. Então, não fica muito distante da gente vir também dar a palavra resiliência a dimensão de que nós nos transformarmos através de uma dificuldade. Mas resiliência também significa a compreensão do contexto, do todo. Porque na perspectiva budista, todo e qualquer sofrimento é criação da nossa mente. Então, não há um sofrimento externo a nós. E um dos exemplos que eu costumo citar é uma linha, uma citação que tem no Tantra de Revajra, que diz: não há inimigos externos a serem destruídos, senão a ignorância que os criou. Então, essa frase, para mim, ela é muito significativa, porque quando a gente estuda filosofia, psicologia budista, nós estudamos exatamente isso, onde que o problema é criado. Ele é criado na nossa mente. E uma coisa que evidencia muito isso é quando nós comentamos a nossa dificuldade com algum amigo que não está envolvido emocionalmente de forma alguma com a questão, e ele não vê a dimensão do problema como nós a vemos. Então, se o objeto que nós depositamos a palavra dificuldade fosse dificuldade, ela seria percebida como dificuldade por todos. No momento, nós passamos uma crise, a pandemia. Muitas pessoas estão tendo tremendas dificuldades, mas muitas pessoas também se recriaram, se ressignificaram na pandemia e decolaram com as suas vidas. Então, se a pandemia fosse igual para todos, todos reagiriam da mesma forma. E não é isso que acontece. Então, quando nós enfrentamos dificuldades, a gente deve ver, procurar, pelo menos tentar ver, a dificuldade por um aspecto diferente. O que é? Por isso que, às vezes, eu tenho compartilhado com vocês, assim, o que é difícil, por que é difícil e por que está sendo difícil para mim. Porque, às vezes, pode ser difícil para a maior parte das pessoas, mas a dimensão da dificuldade é diferente. Como eu já disse, não existe como dimensionar o sofrimento de uma pessoa, não existe sofrenômetro. Então, as pessoas têm sofrimento perante determinadas circunstâncias e a dimensão do sofrimento é dela, porque são vários vetores que constroem, que constituem
a percepção do objeto, vou chamar dessa maneira, como objeto de sofrimento ou dificuldade. Eu acredito que resiliência é aprender a ver as situações de uma maneira mais ampla, mais aberta. Geralmente, nós colocamos o holofote em cima de uma dificuldade. E aí a gente só vê a dificuldade. Buda ensina, né, para nós não negligenciarmos uma dificuldade, mas também não darmos a ela uma dimensão que ela não tem. E o Dalai Lama fala muito sobre isso. Então, se nós temos um desafio, nós não devemos negligenciar ele, mas nós não devemos também dar a ele uma dimensão que ele em si não tem. Então, a primeira coisa que é um convite, né, quando nós queremos realmente praticar a resiliência, é começar no básico da filosofia e da psicologia budista. Qualquer que for o objeto da nossa dificuldade, do desafio, nós temos que entender qual é a natureza desse objeto. Aí na cultura budista a gente vai dizer a natureza do objeto é vazio. Mas ele existe, eu estou experienciando ele, verdade? Porque causas e condições coemergiram uma situação, uma realidade relativa, é a qual nós estamos atravessando, nós estamos enfrentando. Mas a natureza última dessa dificuldade é vazia, dado que toda e qualquer coemersão, toda qualquer coisa que nós estamos experienciando, ela em si, ela é impermanente, porque ela depende de causas e condições para continuar existindo. E uma das causas e condições, vou adiantar um pouquinho, é nós ficarmos olhando para aquilo como uma dificuldade. Ficar nos colocando como uma pessoa que talvez não tenha as qualidades, a competência, a habilidade, os meios hábeis para superar a dificuldade. Mas isso tudo se aprende. Além do mais, se pode pedir ajuda, né? Muitos de nós passam por dificuldade simplesmente por não pedir ajuda. Existe a questão do orgulho, da vaidade, que muitas vezes não nos permite pedir ajuda. Mas nós deveríamos pedir ajuda. Porque é nesse momento que nós pedimos ajuda, que nós nos damos conta que pode ser que nós não somos só nós, que estamos passando por tal situação. A maior parte das dificuldades é comum à humanidade, né? Então, mas a dificuldade, ou seja, o cenário pode ser. Mas, como é o caso da pandemia, o cenário mundial. Mas a maneira como nós nos aproximamos disso é basicamente fórum íntimo. Basicamente fórum íntimo. E nesse fórum íntimo também há uma coisa que, na perspectiva budista, é muito importante, né? Os nossos condicionantes. A resultante de causa e efeito, da lei de causa e efeito. Não é o tema da aula, mas eu já expliquei em aulas anteriores, palestras anteriores, a karma, né? Ou seja, a lei de causa e efeito, ela independe de crer ou não crer, independe de cultura, independe de estado social. Lei de causa e efeito é simplesmente resultante do que nós experienciamos como resultado das nossas próprias ações. Então, quando nós olhamos para uma situação, se nós não dermos a ela uma dimensão, uma amplitude, né, um acolhimento, e nós não investiguemos qual a natureza disso, parece um paredão intransponível. Mas se nós, como na cultura, nos ensinamentos budistas diz, investigue a natureza do que, tanto daquilo que ele pode ser causa e condição de sofrimento, mas também daquilo que ele é causa e condição de felicidade, porque ambas são resultante de uma causalidade, da coimersão, devido às causas e condições, e a maneira como está sendo apreciada, vista, está nos nossos condicionantes. Então, se nós sabemos que temos condicionantes, que temos hábitos, que temos padrões de pensamento, padrões de comportamento, então nós devemos investigar tudo isso frente àquilo que nós estivemos chamando como dificuldade.
Por isso que, quando nós temos uma situação e nós procuremos interagir com ela, aprender com ela e sair daquela situação, geralmente nós saímos positivamente transformados. Na nossa própria história de vida, certamente, que a maior parte de nós, eu digo certamente, mas não posso ter certeza, posso falar por mim, mas certamente que na nossa história nós vamos lembrar de momentos que nós passamos e que julgamos naquele momento, enquanto aquela realidade estava à nossa frente, nós talvez tenhamos nos sentido algumas vezes incapazes, impotentes, para ter aquele enfrentamento e superá-lo. Passado a situação, nós olhamos e vemos o quanto nós aprendemos com elas. Principalmente, muito como está acontecendo nesse exato momento. Ao passar por aquela situação, eu descobri em mim habilidades, competências, né, maneiras, a gente chama meios hábeis, e que aos quais eu passo a ser grato, porque hoje consigo perceber as coisas de uma maneira totalmente diferente. Eu aprendi que quando se olha para uma situação, minimamente a gente deve dar a essa situação uma abertura. E nessa abertura é onde nós acolhemos as possibilidades para que nós possamos vir a superá-la. Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui, dentro do pensar da filosofia budista, é, primeira coisa, entender a natureza daquilo que está nos acontecendo. Primeira coisa é essa. A gente não vai direto para a resiliência. A resiliência é um construto através do qual a gente vai olhar a situação, mas a primeira coisa, se nós queremos aprender isso pelo olhar da filosofia budista, é sempre a base. Qual a natureza do objeto da minha dificuldade, do meu desafio ou do meu sofrimento? Qual a natureza desse? É a primeira coisa. Segunda coisa é ir cognitivamente, à medida que você olha para aquilo que você enxerga nesse momento como dificuldade, e se você olhar diretamente para ele, aí você vai começar a descascar isso. Por isso que nós temos que ter um olhar muito aberto. Nós devemos guardar uma distância, né? Aí, física, se for o caso, mas nós devemos guardar uma distância, eu vou me atrever a dizer assim, uma distância emocional. Como assim? Todas as vezes que estamos envolvidos em uma situação onde as nossas emoções se tornam muito predominantes, a primeira coisa que esses sentimentos fazem é sequestrar a nossa lucidez. Nós sabemos disso. Quando nós estamos com raiva, com ciúmes, com inveja, por exemplo, nós, a maior parte das vezes, agimos irracionalmente. Né? Porque nós literalmente ignoramos a natureza última do objeto, da dificuldade. E a natureza última do objeto é vazio. Ele não existe, ele não é permanente. Nós estamos experienciando ele. Mas eu volto a dizer, onde nós estamos experienciando ele? Na nossa mente. Então, é na nossa mente que a gente tem que resolver essa questão. E o que seria resolver essa questão na nossa mente? Cognitivamente. Nos aproximando do objeto e entendendo a natureza dele. Como é que essa situação veio surgir? Né? Quais ações que eu posso ter tido? Agora, tem a vírgula aí do condicionante. Então, muitas vezes, se eu procurar a resposta nos meus últimas semanas, nos meus últimos dias, nos meus últimos anos, né, para estar enfrentando isso, a gente costuma dizer, o que eu fiz para merecer isso, né? A gente geralmente usa essa frase. E talvez a gente não encontre resposta. Uma das razões de eu estar falando, vamos nos aproximar disso de uma maneira que eu posso fazer, na versão budista, porque é desse ponto de vista que eu estou falando,
Realmente o budismo traz essa oportunidade de dizer, bom, eu não sei exatamente em que momento da minha vida que eu criei a causa e condição dessa dificuldade que eu estou passando hoje em dia. Mas certamente eu posso, neste momento, desenvolver meios hábeis, né? Através da minha inteligência, através da minha expertise, através da minha história de vida. Talvez eu encontre amigos ao meu redor que possam me ajudar a ter um entendimento, ou, enfim, ajuda que eu precisar. Mas aí eu tenho que pedir ajuda. Aí tem um outro condicionante, pedir ajuda, né? Então, se eu ficar preso, né, em olhar para a realidade apenas sob a perspectiva dessa vida, talvez eu não vá encontrar a resposta. E aí possa dificultar muito, inclusive, por buscar uma resposta do porquê eu acabe me esquecendo que eu tenho a liberdade e a capacidade de resolver. Então, muitas pessoas ficam presas em tentar entender por que isso está acontecendo na minha vida. Eu não mereço isso. Ao invés de focar como que eu posso resolutamente resolver essa questão. Porque saber de onde ela surgiu, de onde ela veio, de que vida foi, não vai resolver a questão. A questão é lucidamente olhar para a situação e o que que eu posso fazer para transformar isso. Essa é a única coisa que a gente pode fazer. Então, infelizmente, muitas vezes, ao invés de nós tomarmos, né, essa atitude proativa, a gente fica, né, coadjuvante, esperando que alguém resolva. Ou ficar esperando eu entender em que vida, em que isso, em que aquilo, né? Agora, obviamente, que se é uma situação recente, se é uma relação que eu consigo olhar, olha, o que eu fiz que gerou toda essa situação, melhor ainda. Mas, a maior parte do tempo, as situações que emergem, elas não são resultantes de ações próximas. Muito poucas são, né? Então, talvez resiliência seja realmente dar a você mesmo a oportunidade de ressignificar, né, aquilo que está acontecendo e poder desenvolver meios hábeis para resolver. Tudo bem? Então, mais ou menos em cima disso. Então, eu trouxe alguns slides que eu vou compartilhar com vocês, só para construir um pouco de entendimento disso, porque talvez a gente passe por alguns conceitos, mas enfim, a palestra é essa, e aí a gente pode ir caminhando nos slides, né, para poder passar. Pode passar, ok? Então, Dalai Lama tem essa frase, né? Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar a inovação no seu próprio interior. É disso que eu estava falando até agora. Se nós realmente temos algum tipo de dificuldade, nós temos que mudar a maneira como nós, cada um de nós, observa essa dificuldade. E principalmente, a pergunta que eu fiz inicialmente, por que que eu percebo nisso dificuldade e não uma oportunidade? É uma pergunta que às vezes eu faço quando a gente está falando de equanimidade, que eu pergunto assim, qual é a dificuldade de ver um estranho como um amigo em potencial? Qual é a dificuldade? Então, a gente tem que mudar a perspectiva. Se eu vejo um estranho e já vejo nele um inimigo, qual a base que eu tenho para esse julgamento? A mesma coisa é nos enfrentamentos diários, e são muitos, afinal de contas nós estamos vivendo uma vida, qual a base para chamar alguma coisa de dificuldade? E não ver uma oportunidade.
Às vezes, também a sociedade diz que um não pode ser o melhor sim que você recebeu na sua vida. Um não pode ser, na verdade, uma grande porta que se abriu, porque o seu hábito estava te levando para o mesmo caminho. Então, são várias, inúmeras maneiras que a gente pode olhar isso. Mas entende que isso tudo fala de uma transformação interior, de uma perspectiva interior sobre aquilo que eu estou olhando. Próximo, por favor. Então, quando a gente olha, eu queria só trazer esse slide, porque eu acho ele interessante, porque qual é o conceito de dor total de um ser humano? Né? Nós temos dor física, nós temos dor emocional, temos dor social, temos dor espiritual. São as dimensões de como nós percebemos o mundo. É importante. Se eu realmente quero desenvolver resiliência, quero criar habilidades, né, uma maneira meio hábil de enfrentamentos, eu tenho que realmente olhar. Porque a dificuldade que eu posso estar tendo ao me mover em determinada realidade, essa dificuldade promove em mim uma experiência de dor. Então, é bom a gente saber quais são essas dores, né? E a resiliência é a capacidade de transitar por essas quatro dimensões, de maneira a ver em cada uma delas uma oportunidade de desenvolvimento. Sempre será. As dificuldades que nós temos de enfrentamento diz muito mais respeito aos nossos apegos, às nossas fixações, às nossas expectativas. Em última análise, a gente não quer se mover dentro da nossa área de conforto. E não se mover na área de conforto é perder a grande oportunidade de ver a vida por diferentes perspectivas e crescer em cada uma delas. Próximo. Então, certamente que um dos melhores e mais importantes momentos para que nós possamos realmente passar por uma dificuldade ou desenvolver habilidades novas para vencer desafios é o acolhimento. Obviamente que nós temos vários níveis de acolhimento, mas o primeiro acolhimento é o acolhimento de si próprio, acolher-se. Então, dentro das diferentes técnicas eu vou mencionar, porque faz parte de nós entendermos quais mecanismos que a gente pode explorar para que a gente possa fazer essa transição na mudança da perspectiva sobre a realidade. Então, dentro do treinamento da mente, de Lojon, na língua tibetana, uma das principais coisas é nós aprendermos a meditar. Porque meditar, conceitualmente falando, eu gosto muito de dizer que meditar é familiarizar-se. Familiarizar-se com você mesmo. Para que você possa desenvolver essa habilidade, você deve ter a intenção, uma intenção muito bem estabelecida, de reconhecer-se, de familiarizar-se. Porque, inclusive, esse familiarizar-se vai ser daqueles lugares que você vai aprender a estar para reconhecer tanto as suas qualidades, suas competências, bens hábeis e assim por diante, como também reconhecer quais as dificuldades hoje que você pode estar tendo. E reconhecendo essas dificuldades, você desenvolver a intenção e o movimento de superar as limitações. E uma das limitações dentro do sofrimento é a limitação do olhar, né, para o sofrimento, para a dificuldade, para o que for, que estiver ali. Porque muitas vezes olhar para a dificuldade pode nos fazer sentirmos extremamente fragilizados. E na maior parte das vezes isso acontece. Então, o primeiro movimento é acolher-se. Reconhecer em você mesmo suas qualidades humanas, acima de tudo. Reconhecer suas qualidades humanas. Se empoderar delas. Não ter medo de vivê-las, de externá-las.
E nas suas qualidades, obviamente, vai estar a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva, a sua generosidade, a sua ética, a gente vai falar disso daqui a pouco, vai estar o seu esforço em realizar, a sua paciência, da temporalidade das coisas, manter a concentração, o foco naquilo que você quer fazer, né? O esforço, enfim, até que você desenvolva a sabedoria de entender, como eu falei anteriormente, qual é a natureza disso que eu estou nomeando nesse momento como dificuldade. Qual é a natureza disso? Entender a transitoriedade dessas coisas. Então, muitas vezes, quando nós ficamos fixados, né, tendo isso como uma dificuldade, a gente até esquece que todas as coisas são temporárias, que todas as coisas estão em movimento. Na verdade, o que fixa o movimento, ou seja, parece que ele não se move, não vai a lugar nenhum, é nós mesmos, olhando para aquilo, sem olhar o entorno, sem olhar que há possibilidades de movimento e de dissolução daquilo que a gente está enfrentando. Então, a primeira coisa é acolher-se e encontrar um lugar seguro em você mesmo. Isso a gente chama em shamatha, né? Que a gente faz shamatha como a habilidade de permanecer, sustentar a atenção no momento presente, sustentar o foco. E isso é importante. Aí a gente pode recorrer em resiliência a algumas ferramentas importantes, que é nós temos memórias, memórias de acolhimento, memórias de acalento, memórias onde confortavelmente a gente pode se guardar por alguns instantes para aliviar aquela tensão toda. Isso é importante. Se nós tivermos memórias como essa foto, por exemplo, né? Ou a próxima foto, né? Ou nós podemos criar nossa própria foto, criar nosso próprio momento, né? Lembrar do pôr do sol, lembrar de uma coisa legal que a gente viveu. Ou seja, nesse familiarizar-se, eu devo ter ali uma caixinha de memórias acalentadoras, memórias de acolhimento, memórias que, em meio a uma dificuldade, eu estou num lugar só, eu simplesmente silencio, respiro, relaxo, e para dar uma aquecidinha no coração, para criar aquele momento de grounding, né, de aterramento, eu posso lembrar de algo que me dá uma tremenda motivação de viver. Isso é importante. Uma tremenda motivação de viver, de superar a dificuldade. Eu não necessariamente preciso estar fazendo isso para alguém. Na interdependência, todo e qualquer ser merece isso. Mas aí é um passo muito grande, né? Então, talvez as memórias sejam de pessoas mais próximas. Se não tiver pessoas muito específicas, talvez você tenha um animalzinho de estimação. Se não tiver animalzinho de estimação, de repente uma imagem de uma paisagem. Enfim, né? Mas sempre com a intenção de ancoragem, né? De grounding, de desenvolver, trazer a lucidez, trazer para o momento presente. Porque muitas das emoções, essas dificuldades, eu vou falar daqui a pouco, elas tendem a nos jogar totalmente para fora de nós mesmos. É o que a gente chama de ficar naquela situação pena ao vento. Ou seja, pro jeito, pro lado que o vento for e com a velocidade que ele for, né, eu vou ser jogado para cima e para baixo. Então é extremamente importante na criação desse espaço que a gente vai construindo de resiliência, grounding, né? Há uma referência, uma ideia de pertencimento. Isso a gente desenvolve muito bem na prática de shamatha. Desenvolver essa calma mental, esse equilíbrio, através do qual e na experiência do qual eu consigo sustentar o foco e olhar para aquilo sem percebê-lo, sem vê-lo como dificuldade, mas algo a ser superado. E saber que temos a possibilidade e a capacidade de fazer isso. Próximo, por favor. Então, quando nós estamos experienciando algo, ou seja, é uma experiência, eu gosto muito, eu acredito que vocês que sempre estão comigo já devem saber esse texto de cor,
e que bom que saibam, porque eu acho que nesse texto traz muito claro, né, o que que possibilita nós a termos uma experiência, mas aqui no caso da desenvolver resiliência frente às dificuldades, qual seria a minha postura para que eu possa realmente desenvolver esse grounding, para que eu possa desenvolver, trazer a minha atenção para o momento presente, descansar a minha mente em mim mesmo, desenvolver essa plenitude de lucidez e serenidade, aí sim, disponibilizar, né, os elementos da inteligência, da cognição e tudo que pode ser conduzido ali para o ponto de foco, para o objeto. Mas eu tenho que ter um preparo, eu tenho que, isso que eu falo, o processo de meditar, de familiarizar-se com si mesmo, você reconhecer ser. E quanto mais você se familiariza, mais você se empodera de si. Né? E esse empoderar-se livre do orgulho e vaidade. Esse empoderar-se, na verdade, totalmente norteado, né? Na ética, na humildade, na generosidade e assim por diante. Mas, quando nós verdadeiramente nos reconhecemos, né, através desse processo de acolhimento, através desse processo de familiarizar-se, através desse processo de grounding, de aterramento, mas a perspectiva das coisas muda totalmente. Eu costumo dar um exemplo assim, um menininho, uma criança de 2, 3 anos, que é aquela idade mais linda de uma criança, porque ela está descobrindo o mundo, ela está andando, né, já se solta, e às vezes ela se perde no parquinho, se perde no shopping, e ela olha para um lado e olha para o outro, não conhece, não acha o pai e a mãe, ou seja, o seu objeto de refúgio, de segurança, ela chora, né? E muitos adultos vão lá tentar consolá-la, mas ela não aceita. Na hora que ela olha, aquele que ela reconhece como seu porto seguro, ela toma aquela reta assim, vai lá, aí o pai ou a mãe, quem for, pega ela no colo, acolhe-a. No momento que essas crianças se sentem acolhida, ela se empodera, aí ela olha para o objeto do susto dela e, como que diz, vem, vem, né? Agora, vem, vem. Então, nós também, basicamente, eu gosto dessa imagem, porque quando nós fazemos todo esse treino em shamatha, em desenvolver essa habilidade do acolhimento, do autoacolhimento, desenvolver essa habilidade de reconhecer ser em suas capacidades, habilidades, competências e por diante. Quando você olha para o cenário, para o objeto que você até então pensava ser difícil, é um desafio que tem que ser enfrentado. Essa é a diferença. É um desafio a ser enfrentado e eu sei que eu vou sair desse lugar, vou fazer essa travessia e vou aprender muito com isso. Vou reconhecer talvez mais habilidades, mais competências que eu, se não fosse por essa travessia, não teria sido estimulado a exercer. E assim não reconheceria. Então, basicamente, muitas pessoas nesse momento da pandemia estão passando por isso. Né? Então, é uma questão de nós aumentarmos a perspectiva, né? A amplitude do olhar e também, não só do entendimento, mas de onde que esse entendimento pode ter raiz. Próximo, por favor. Então, de onde vêm, né, essas qualidades? Aqui, esse slide, ele tem a intenção de eu dizer para vocês o que eu aprendi ao longo dessas décadas estudando e praticando Dharma. Quando nós falamos de espiritualidade, não necessariamente nós, em um primeiro momento, estaremos falando em religião e religiosidade. Mesmo porque eu sempre digo, né, opinião minha, me desculpem se eu estiver errado, e posso estar, inclusive, mas antes de nos tornarmos, aderirmos a essa ou aquela religião, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos reconhecermos seres espirituais. E seres espirituais é a nossa natureza. Porque quando nós contemplamos algumas das grandes qualidades dessa espiritualidade, que mencionado por sua santidade, o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, o contentamento, a noção de responsabilidade, e aí estendemos essa responsabilidade a nível universal, como diz Dharanam, né? Ou seja, da onde vem isso? Né? Quando você
sente amor, quando você sente gratidão, quando você sente mesmo tristeza, ou quando você sente o poder da generosidade, da compaixão. Como que nós sentimos essas coisas? De onde que elas surgem? Não é no cérebro. O cérebro vai ser um mecanismo físico que vai transformar tal coisa em ação. Né? Em sentir fisicamente, agir, falar, a doçura da voz, né? A doçura dos atos. De onde vem isso? Né? Então, também não é de um campo esotérico, de algo místico. Não, é a nossa natureza. Tanto é que todas as vezes que nós estamos no exercício dessas qualidades humanas, nosso corpo está relaxado, nós estamos com o semblante gentil, a nossa fala é generosa, nosso gesto é gentil e acolhedor. Quando nós estamos no oposto dessas qualidades, nosso corpo, né, enrijece, nosso coração dispara, nossa respiração encurta, a gente fica vermelho, cara enrugada, o verbo muda, né, a ação, o gesto se torna agressivo, violento. Essa não é a nossa natureza. Então, quando eu falei no slide anterior sobre o acolhimento, sobre o reconhecimento que nós desenvolvemos através da meditação, desse familiarizar-se, né? Talvez, não raro, alguns de nós têm muita dificuldade em se aproximar do sentimento do amor, né? Que não é o amor tesão, o amor paixão, é o amor espiritual, o amor aquele que aspira que todos os seres, independente, incondicionalmente, sejam felizes. Né? Para nós chegarmos a dizer essa frase, né? Como diz na prática budista, que nós temos as 4 comensuráveis, que nós dizemos: possam todos os seres ter a felicidade, a causa da felicidade. Dizer essa frase sem condicionar, sem excluir, mas simplesmente sentir dentro da gente. Né? Então, o exercício dessas qualidades faz com que a nossa capacidade de resiliência aumente tremendamente. Então, o porquê de eu estar dizendo para vocês da importância, né, de familiarizar-se, a importância da meditação, é justamente o momento de reconhecer essas qualidades. Todos nós, seres humanos, temos. Se nós a reconhecemos ou não, a intensidade que nós as usamos ou não, é tudo fora o íntimo. Mas se você se perguntar qual seria a dificuldade de exercê-las, esses vão ser os condicionantes. Já que a natureza humana é dotada dessas qualidades. E são essas qualidades que vão construir todo o construto da resiliência. Então, é por aí que as coisas vão. Né? Então, esse familiarizar-se é extremamente importante. E por isso que muitas vezes o Dalai Lama fala, né? Eu posso dispensar a religião. Eu posso ser ateu, não tem problema nenhum. Desde que, muitas vezes, o ateu não confessa nenhuma religião, mas ele pratica intensamente as suas qualidades humanas e espirituais. Né? Então, aí, se você opta, você reconhecendo essas qualidades, você optar por ter uma religião, a religião vai ser um método através do qual você vai ampliar sua compreensão e vai se predisponibilizar a ter ações congruentes com esse método. Aí você é uma pessoa religiosa. Né? Muitas vezes as pessoas no IBGE, no censo, confessam uma religião, mas logo em seguida já fala não praticante. Então essa palavra não praticante significa eu não pratico aquilo que essa religião profere, mas ao dizer isso ele também talvez esteja dizendo que eu não exerço na amplitude que eu poderia as minhas qualidades humanas. Isso é extremamente importante. É uma escolha de vida, na verdade. Né? Muito bem. Próximo, por favor. Então, a partir disso, o que acontece? Se eu não tiver essa qualidade absolutamente necessária no diálogo,
a escuta. A escuta, na verdade, é uma das maiores práticas de generosidade. As pessoas confundem, talvez, generosidade com o ato de doar coisas. Mas a maior coisa que você pode doar, a joia mais preciosa que você pode doar a alguém, é a sua atenção. Isso vai estar lá na empatia. Né? Então, a escuta. Mas aqui, inicialmente, eu não estou me referindo à escuta externa. Eu estou me referindo à minha própria escuta. Escutar a mim mesmo. E para que eu venha escutar a mim mesmo, eu tenho que renunciar a todas as distrações. Eu tenho que renunciar aos conceitos e preconceitos. Eu tenho que dar abertura para eu ouvir de mim mesmo. Então, quando nós meditamos e nos familiarizamos, é quando nós ouvimos, escutamos a nossa própria voz interna. Aquela que obviamente vai dizer das nossas qualidades. Então, certamente que todos nós já passou por aquela situação de que você está assim meio estranhando alguém, né? E aí internamente fala assim, para com isso, abandona esse tipo de conduta, perdoa, acolhe, vai lá, conversa, pensa bem se você está louco para dar um abraço nela. O seu orgulho e vaidade fala, de jeito nenhum. Esse diálogo interno. A quem nós escutamos? Infelizmente, a gente vai procurar pessoas que jogam mais gasolina no fogão ainda, na fogueira, melhor dizer. Vai dizer, não, você está certo, você não é besta de ir lá fazer isso, fazer aquilo. Larga a mão, deixa para lá. E lá dentro você escuta, não faça isso. Essa não é sua natureza. Você não pensa assim. Quantos de nós já não passou por isso? Ou passa, todo dia. Então, essa escuta interior, né, ela é uma dos maiores nortes que nós podemos ter. Obviamente, você pode dizer, mas Lama, você falou um pouquinho atrás sobre os condicionantes, né, sobre a ignorância. Sim, falei e estou falando ainda. Exatamente por isso. Se eu não superar isso, como é que eu posso me tornar uma pessoa resiliente? Como é que eu posso superar as dificuldades se eu fico dizendo para mim mesmo que eu sou incapaz? Ou se eu fico dando ouvidos à minha ignorância, que fica dizendo o contrário das coisas que eu realmente posso? Então, uma das sabedorias no budismo, a gente diz que existem 5 sabedorias, né? A sabedoria da realização, a sabedoria da equalidade, a sabedoria do espelho, a sabedoria do discernimento e a sabedoria do Dharmadhata. Né? Aqui nós estamos falando muito da sabedoria do discernimento. Discernir é não julgar. Discernir é cognitivamente fazer uma escolha. Né? Ter uma razão, uma lógica. O julgamento segue uma lógica que pode estar condicionada, pode ser uma lógica onde a ética não seja muito presente, pode ser uma lógica, como é que a gente falava antigamente? Do Gerson, que é a lógica da vantagem própria. Qualquer lógica que não inclua o outro, qualquer lógica que não norteie as nossas ações de maneira que ela seja benéfica a todos os seres, é uma lógica egóica, ego-focada, egocentrada. E essa lógica, desta maneira, é que acaba reificando, né, o fenômeno chamado dificuldade, obstáculo, e assim por diante. Então, nessa definição da sua santidade, que diz que a arte da escuta é a luz que dissipa a escuridão da ignorância. Porque a ignorância, na verdade, significa não saber. A ignorância não tem nada a ver com burrice. A ignorância tem a ver com ignorar, não saber. Outra maneira de pensar, falar e agir frente a determinadas circunstâncias. Então, eu ignoro. E por ignorar e não querer saber,
e não querer dar essa amplitude que a gente está falando desde o começo, é que eu acabo, eu por mim mesmo, sustentando a dificuldade que eu quero tanto terminar com ela. Só que eu não percebo que eu mesmo sou quem a sustento. Por isso que eu citei, né, fiz a citação do texto de Rivagina. Não há inimigos externos a serem destruídos. O que tem que ser destruído é a ignorância minha que nomeia aquilo como inimigo. Não há inimigos inerentes, há inimigos criados na nossa própria mente. Então, quando nós desenvolvemos a arte da escuta, né? Então a primeira escuta é escutar a você mesmo. A segunda escuta, obviamente, é escutar quem tem a habilidade, a competência, o acolhimento, a humildade de procurar te ajudar. Próximo, por favor. Depois disso, vem a ética. Ou podia a ética até vir antes. Mas eu gostaria simplesmente de nós sempre lembrarmos que ética, num conceito bastante básico, mas que cria verdadeiramente uma base sólida por qual nós podemos caminhar, é quando nós, fazendo uso do que a gente aprende também em meditação shamatha, que é a vigilância introspectiva. Então, através, sustentando, né, a intenção de produzirmos ações do pensar, falar e agir promotoras de felicidade, não somente a nós, mas a todos, promotoras da dissolução dos obscurecimentos da mente, da fala e da ação. Para que nós minimamente possamos fazer isso, nós temos que ter a intenção ética. E a intenção ética, colocada à luz da vigilância introspectiva, é nós conscientemente, plenamente conscientes, né, vigiarmos a nossa ação do pensar, do falar e do agir, de maneira que venha não produzir causas e condições de sofrimento a você e a outros. Então, nisso tudo, nós estamos criando esse grande espaço, esse grande entendimento da resiliência. Próximo, por favor. Aí, o que eu posso... Eu vou falar mais uma coisa, mas eu gostaria de falar isso antes. Quando nós aprendemos a olhar para todo e qualquer fenômeno baseado nesses dois princípios, o princípio da impermanência e o princípio da interdependência. O princípio da interdependência, nós devemos sustentá-lo de uma maneira extremamente clara, cognitiva, lúcida para nós. Por quê? O seguinte, qualquer coisa, inclusive nosso corpo, nossa vida, qualquer coisa que nós estejamos experienciando nesse momento, ninguém garante, não há nenhuma garantia que vão estar presentes até o final dessa aula. Não há. Então, a primeira coisa é entender isso. Se eu realmente entendo a impermanência, eu vejo, começo a ter uma lucidez cognitiva clara de que brigas, rancores, desentendimentos, não vale a pena. Segundo, se eu observar a minha própria vida, nossas vidas, o quão curtas elas são e o quão frágeis elas são, será que nós alimentaríamos a ideia de inimigos, de obstáculos, de dificuldades? Ou nós mudaríamos a dinâmica, mudaríamos a perspectiva e passaríamos a todo instante a olhar para toda e qualquer coisa com maior awareness, ou seja, com estado de consciência mais plena. Então, uma das principais
aberturas que nós possamos oferecer a nós mesmos frente a qualquer situação é o entendimento que ela é absolutamente impermanente. Muitas vezes, as situações em si são de curta duração. Já passaram, inclusive. Mas elas permanecem fixadas na nossa sexta consciência, na nossa tela mental. Aí nós reagimos, nós continuamos literalmente, reagir como se aquilo ainda estivesse presente. Nós fixamos essa imagem, nós não damos a ela a natureza que ela sempre teve, vir e dissolver-se. Então, se nós realmente queremos realmente desenvolver resiliência, uma das principais ferramentas é entender a impermanência. E a segunda ferramenta, tão importante quanto, é saber da interdependência. E aí que eu falo da interdependência, aqui tem uma citação que eu coloquei ali, mas eu quero falar primeiro sobre uma outra coisa. A interdependência é de onde todas as causas e condições surgem. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é, volta lá para o primeiro slide, as mudanças que eu quero promover, elas não dizem respeito ao meu externo, elas dizem respeito ao meu interno. À medida em que as minhas ações no mundo mudam, aquilo que surge a partir dessa ação, né, ela reverbera. Então, Gandhi diz, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Basicamente é dizer que se eu quero experienciar um mundo mais acolhedor, mais gentil, mais humano, a minha ação no mundo deve ser essa. Porque a minha ação promove a sua reação. Ela promove que isso se expanda. Agora, se eu ficar sentado, esperando que o mundo venha a ser isso, mas as minhas ações no mundo não são congruentes à minha aspiração, então não vai haver mudança nenhuma. Então, para que eu venha realmente, lá atrás, eu falava, vamos tentar ampliar o nosso olhar sobre o objeto, sobre a situação a qual eu estou nomeando como difícil, e aprender a olhar para ela numa perspectiva diferente. Aprender a dar um olhar muito amplo, para que eu entenda como que isso tudo está, qual o contexto em que tudo isso está acontecendo. E como que eu posso promover ações que venham a dar coimersão à experiência que eu estou buscando. Então, em última análise, quando a gente fala da lei de causa e efeito, simplesmente dizer, eu experiencio o que eu produzo. Então, existe um dizer de Shantideva que claramente traz isso, né? Onde que eu iria encontrar couro suficiente para cobrir toda a face da terra, para que eu possa caminhar sem nenhum sofrimento, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo? Onde que eu ia encontrar couro suficiente para cobrir toda a face da terra? Na verdade, eu não preciso cobrir toda a face da terra, porque eu caminho com meus pés. Então, eu posso cobrir a sola do meu pé. E quando eu cubro a sola do meu pé, é o mesmo que dizer que o couro que protege meu pé sejam as minhas qualidades humanas, seja as minhas qualidades espirituais, seja a minha intenção e a minha motivação altruísta no mundo. Aí eu posso caminhar no mundo, porque meus pés estão protegidos por essas qualidades. E aí, por onde eu passar,
as minhas ações vão inspirando, vão reverberando, vão dando a saber que a mudança é possível para todos e qualquer um de nós. Imagina na pré-história, né? Quando todo mundo andava descalço, aí quem achou, quem idealizou, né, o corinho vou pôr no pé, quando os outros começaram a ver que o pé dele não machucava, todo mundo saiu correndo atrás de alguma coisa pôr no pé, não era? Então, imagina se as pessoas verem uma pessoa andando munida de suas qualidades humanas, aquelas que todo mundo tem, basta acionar isso através da intenção, motivação, e que nós todos possamos caminhar dessa maneira. Então, nós estamos produzindo as causas e condições que vão dissolver aquilo que nós nomeamos como sofrimento. E aí, nesse caminhar, nessa transformação do seu próprio olhar em relação a tudo isso, é isso que nós estamos falando em última análise, né? Nós estamos promovendo novas causas e condições que não se findam em nós. Ok? Próximo, por favor. E aí, a gente vai acabar entrando nesse conceito, no conceito de compaixão. Porque, pela interdependência, ninguém é feliz sozinho. Nós não somos ilhas. Então, a nossa interconectividade, a nossa interdependência. Como é que eu posso ser feliz sozinho? Como é que eu posso ser feliz sendo rodeado, né, de sofrimento? Então, qual a aspiração que eu tenho que me leva a promover ações mais, ter uma conduta mais resiliente? O que me inspiraria a ser resiliente? Talvez essa seja a melhor pergunta. Qual seria o propósito de eu desenvolver resiliência? Eu sofrer menos? Ou eu ser capaz de manter um estado mais lúcido, mais sereno, mais feliz, mais disponível a ajudar os outros? É o tal do couro no pé. É o tal do solado no pé. Se eu quero caminhar pelo mundo, eu quero caminhar para ajudar as pessoas. Então, se dentro do conceito de compaixão, não só é a aspiração de que todos os seres se tornem livres do sofrimento, mas também que as minhas ações possam promover sentidos, significados, experiências de contentamento e bem-estar. Deve ter uma expansão, né, desse sentimento, dessa intenção. Aí, quando eu penso que eu estou agindo nessa intenção, nessa direção, com esse propósito, né, a minha resiliência aumenta ainda mais. Então, eu tenho, a partir daí, um algo interior, a nível da minha perspectiva mental, daquilo para onde eu olho, né, que sustenta essa atitude e essa ação no mundo, que é ser capaz de promover, né, felicidade, ser capaz de ajudar as pessoas a sair da experiência de sofrimento e ser capaz de promover bem-estar. No parágrafo de baixo, a palavra nindi, que significa compaixão, é sintonizar-se com o sofrimento do outro. Não é viver o sofrimento do outro, mas é sintonizar-se com o sofrimento do outro. Na verdade, nós estamos falando de empatia, né? É sintonizar-se com o sofrimento do outro, estar ao lado, né? Mesmo que eu não saiba o que fazer, mas que a pessoa saiba que mesmo eu não sabendo o que dizer, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui com você. Isso faz uma diferença enorme. É quando existe aquela mágica de uma mãe que leva o seu filho no hospital, uma mãe de primeira viagem, né? Não tem muita prática, aí a criança adoece, ela leva no hospital, e a criança entra para fazer exames, ela fica toda, né, ansiosa, angustiada, ela vai ali no cafezinho, encontra outras mães, e elas conversam, e ela percebe que aquilo é comum. Não é só com ela. Então, há várias maneiras, né, várias histórias que o Buda conta
para nos levar a esse lugar. Esse é o lugar de acolhimento. Esse acolhimento, em termos de resiliência, é muito mais desenvolver uma compreensão muito mais expandida do que é o conceito, do que é comum à humanidade. Essa visão, né? Porque, quando eu falei alguns minutos atrás, quando a gente falou de responsabilidade, e eu sempre convido a reflexão sobre aquilo que Sua Santidade chama de responsabilidade universal. Né? É quando nós desenvolvemos um entendimento muito ampliado das consequências das nossas ações. Então, as nossas ações, elas não devem só não promover causa e condições de sofrimento às pessoas nesse momento, mas também que nós não venhamos, através das nossas ações, destruir a natureza, por exemplo, causar um grande desequilíbrio que venha a comprometer o bem-estar e a vida de pessoas em muitas gerações futuras. Mesmo que eu não vá estar aqui, mas eu aspiro que todas as pessoas tenham a oportunidade de viver vidas plenas. Então, essa é uma responsabilidade universal, onde eu melhoro, né, implemento, enobreço as minhas ações no mundo, promovido sentidos de felicidade a todos os seres ao meu redor nesse momento, mas também eu tenho a preocupação com as futuras gerações. Então, essa é uma responsabilidade universal. Próximo. E isso está totalmente alinhado com o que a gente fala de compaixão, né? E quando nós trazemos agora nesse sentido da resiliência, da empatia, da bondade amorosa, né, para com todos os seres, cultivando, nós aqui, a palestra é como que eu cultivo resiliência, né, através de desenvolver serenidade e lucidez. Então, essa serenidade e lucidez, ela só é possível ser alcançada quando eu sento em meditação, em um primeiro momento shamatha, para desenvolver essa calma mental, esse equilíbrio, e a partir daí, cognitivamente, eu posso entrar naquilo que nós chamamos de vipassana ou meditação analítica, onde eu vou reconhecer essas qualidades, esses mecanismos mentais, para entender, mecanismos mentais como? Para que eu possa desenvolver um entendimento do que de fato é realidade. Onde que essa realidade é percebida? Só em meditação que a gente vai chegar a essa conclusão que a realidade existe somente na nossa mente. O universo é a nossa mente. Então, é na nossa mente que se produz todo esse diálogo. E as nossas ações externas vão refletir isso. Não é o oposto, não é o inverso. Né? Então, por isso que em autocompaixão existe aquele acolhimento inicial, onde eu tenho a verdadeira intenção de me conhecer e saber como eu vejo a realidade. Quais são os mecanismos que eu vejo a realidade. Ok? Próximo, por favor. Eu acho que a gente já está chegando no fim. E aí, né, eu deixo algumas coisas para que nós possamos refletir sobre quais os mecanismos internos que eu posso desenvolver dentro da resiliência que possa ser promotores de um estado de serenidade e lucidez. Né? Essa atenção ao nosso desejo fundamental, que é de toda a humanidade, né? De sermos felizes, de usufruir de bem-estar, recordar das dificuldades universais da vida, abraçar a universidade das mudanças, não acontece só conosco, aceitar as limitações que são comuns. Nós somos seres limitados. Né? Nós devemos entender isso. Nós temos uma inteligência que é capaz de produzir incomensuráveis conhecimento. Nós temos ações limitadas, muitas vezes. Então, nós devemos ser gentis com isso. Lembrar que conhecimento só vale, só é verdadeiro quando ele é distribuído. Né? Então, nós temos que, se há limitações de nós devemos, né, distribuir conhecimento. Ver os benefícios do que pode surgir em nós quando nós diminuímos as expectativas de felicidade em coisas externas. Eu já disse lá no começo. Toda e qualquer coisa externa é impermanente.
Então, o lugar que nós podemos usufruir de felicidade genuína é quando nós temos um entendimento mais pleno da interdependência e da impermanência. Aí nós cessamos essas buscas, né, diminuímos muito essas buscas externas, principalmente quando nós depositamos isso em coisas que são impermanentes, ou que em si faz com que a nossa experiência seja já impermanente. E essa impermanência acaba sendo gerador, se não compreendida, né, de profundos estados de angústia, ansiedade e frustração. Né? E realizar todas essas mudanças a partir do nosso interior. Ou seja, realmente entender que todo o universo, que tudo que nós experienciamos, na verdade, é experienciado na nossa mente. Próximo, por favor. E aí, lembrando essa frase do Einstein, eu gosto mais simplesmente de lembrar vocês do que está em negrito. O parágrafo inteiro é maravilhoso. Mas, talvez, está em negrito seja muito relativo a esse tema, né? Como que eu posso desenvolver resiliência cultivando serenidade e lucidez? Ele diz, nossa tarefa como seres humanos é libertar-nos dessa prisão do ego e da visão egóica, expandindo nosso círculo de compaixão, ou seja, a aspiração para que todos os seres se tornem livres de sofrimento e sejam felizes, né? E envolver todas as criaturas viventes. Então, essa mudança na nossa maneira de pensar é necessária se nós, como seres humanos, como sociedade, quisermos sobreviver. Então, nesse momento, nós precisamos exercer muito essa resiliência, principalmente nesse momento que a gente está passando agora. Por isso, a ideia de trazer o tema. Próximo, por favor. E aí, os benefícios, né, da compaixão, obviamente, é o que nós já falamos lá atrás, que é ser as nossas ações no mundo serem promotoras de felicidade e bem-estar. Em última análise, o que eu quero dizer é, se nós queremos usufruir de felicidade, felicidade em termos de conceito, não tem nada a ver com euforia. Se nós pensarmos, mas nós já tivemos alguns desses momentos na vida e a gente vai poder se recordar disso, se referir a essas memórias da nossa própria vida. Quando que você realmente estava feliz? É quando por alguns segundos, alguns instantes, você estava totalmente livre dos ventos da angústia, das aflições, das ansiedades, das incertezas, dos medos. Então, felicidade é cultivar estados mentais, se não livres totalmente, mas minimamente habitados pelas nossas emoções aflitivas. Então, esse é um significado maior de resiliência. Né? E isso vem, obviamente, desse autocuidado, desse interesse de saber de si, dar-se, conhecer de si a si mesmo. Próximo, por favor. E, não menos importante, talvez, generosidade, quando nós estudamos as 6 perfeições, as 6 paramitas, generosidade é a primeira delas. E a grande importância da generosidade, no slide anterior, por exemplo, é quando nós diminuímos as necessidades externas, promotores de grande angústia, ansiedade e aflição. Que nós aprendamos a ser para nós mesmos a melhor companhia, o melhor lugar para estar. Que não sejam objetos externos que venham a justificar a eu estar comigo mesmo, mas que seja realmente essa aspiração de encontrar esse grande ponto de equilíbrio, de serenidade, lucidez, que em linguagem budista a gente chama de clara luz e vacuidade. Né? Saber, principalmente, que nossos estados mentais, como a sociedade cita, mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz saúde mental e felicidade. Próximo. E assim a gente chega, né, na resiliência, que é essa capacidade do ser humano de enfrentar as diversidades, enfrentá-las, superá-las e sair delas, positivamente transformados, inclusive
com sentimento de gratidão. Se nós formos capazes de enfrentarmos os desafios, e muitos deles são muito difíceis realmente, mas se nós começarmos a entender que a dificuldade não está fora, a dificuldade está na resistência interior. Essa é uma mágica quando eu entendo isso. A resistência não é em nenhum elemento externo. A resistência está na nossa mente. Então, quando nós conseguimos nos liberar de todas as resistências, desses obscurecimentos mentais, é quando nós realmente diminuímos as aflições emocionais, experienciando como consequência sentidos mais duradouros de serenidade, lucidez e contentamento interior. Próximo. Tá? Então, só para terminar, que já é quase 9 horas, eu vou passar esse slidezinho, que é simplesmente um gráfico para a gente entender tudo isso que a gente falou. Então, próximo. Quando a nossa natureza, ou seja, nós mantemos esse equilíbrio, fruto de Shamatha Vipassana, as linhas azuis são esses construtos onde nós estamos em resiliência. Então, obviamente, nós não somos Buda, né? Então, nós temos algumas oscilações que, de fato, ocorrem devido aos condicionantes que eu mencionei antes. São condicionantes que estão aí, não produzidos nesta vida, mas necessariamente, mas, enfim, eles contaminam a nossa percepção da realidade. E essas condicionantes que transformam as coisas em dificuldades. Então, à medida que nós vamos conhecendo isso, entendendo isso, através da meditação, do estudo, da contemplação, nós aumentamos cada vez mais esse espaço entre as linhas azuis. E onde a gente navega dentro do estado de serenidade e lucidez, mesmo frente às dificuldades. No entanto, há momentos em que cai um raio. Próximo. Né? E quando esse raiozinho cai, ele pode produzir, próximo 2 caixinhas, por favor, ele pode produzir, né, essa situação onde nós somos jogados para fora da zona de resiliência, ou por aquilo que está na caixinha de cima, ou por aquilo que vai na caixinha de baixo, que a gente chama de high zone, low zone. Pode pôr a caixinha de baixo. E aí o que acontece? Quando nós treinamos em Shamatha, nós treinamos reconhecer as distrações. E escolhemos intencionalmente a trazer a nossa atenção para o momento presente, que no caso o foco é a respiração. No caso, aqui nós vamos usar esse mesmo treino, esse mesmo princípio, para nos resgatar de qualquer situação que nos joguem para fora desse estado de resiliência. O grande problema, você observa que o gráfico tem horas que eu saio e permaneço nele fora. E lugares onde eu permaneço fora é onde eu posso criar os estados de fadiga, que hoje em dia a gente chama de burnout. Então, se eu não quero desenvolver burnout, eu devo treinar a minha mente a reconhecer todas as vezes que eu posso estar sendo jogado para fora da minha área de resiliência. E ter a firme escolha de não querer permanecer fora da área de resiliência. Tá? Eu falo isso porque muitas vezes a gente alimenta raiva, rancor, ódios, depressão e assim por diante. Esses sentimentos estão fora da área de resiliência. Então, quanto mais rápido eu puder resgatar a mim mesmo e trazer ele de volta para o construto da resiliência, menos exposto eu fico ao burnout e todas as consequências do burnout. Próximo, por favor. Então, à medida que nós... Próximo. Pode passar mais. À medida que eu desenvolvo essas habilidades, né, eu chego nesse lugar desse verso que eu acho ele incrível. Frente a qualquer situação, né? Mas se olharmos para essas incertezas com mais atenção, veremos que em sua própria natureza ela cria intervalos e espaços em que profundas oportunidades de transformações florescem continuamente, desde que possam ser vistas e aproveitadas. Falta aí a citação da autora desse texto. Ele está no livro do Shogam Rinpoche, Viver e Morrer no Budismo Tibetano. É uma das situações de uma paciente terminal. Ok? Ou seja,
Por que uma situação de uma paciente terminal a essa altura da conversa? Porque na terminalidade, as pessoas não veem mais noção de sustentar os agarramentos, os apegos, seja qualquer coisa, a ideias, conceitos, preconceitos, materiais, isso, aquilo. É quando elas expressam para si próprias as suas próprias verdades e percebem o quão libertadoras elas são. E aí elas se liberam, né, aquelas que conseguem, se liberam para uma morte feliz. Então, resiliência é um grande espaço onde nós podemos contemplar por que certas ações nos são tão difíceis. À medida que nós desenvolvemos esse entendimento, certamente, que a nossa vida se torna mais leve. Era isso que eu queria contribuir para vocês hoje, tá bom? Então, pode fechar os slides. Eu vou abrir a grade, encerra aí, por favor.